Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a este canal. Quem vos fala é Táblida. Pra quem não me conhece, este canal é novo, gente. Esse é o terceiro vídeo que eu tô. Terceiro vídeo, né? Terceiro vídeo que eu estou postando aqui. Cortei meu dedo. E, enfim, eu tava assim sem ideia de conteúdo pra poder postar, porque eu sou nova com esse negócio de produzir conteúdo pra YouTube, né? Inclusive, eu tô aqui hoje pra contar um pouco da minha história pra vocês. Eu vou tentar ser breve, porque eu falo muito, tá, gente? Eu gosto muito de falar. E se deixar, esse vídeo pode acabar tendo umas 2 horas de duração. Mas vamos lá. Bom, eu tenho 34 anos, sou casada, tenho um filho de 2 anos. E, gente, eu tô aqui tentando pensar de por onde eu começo, porque eu não fiz nenhum roteiro, nem nada. Mas eu acho que eu vou focar mais na questão do cabelo, porque esse canal é sobre o meu cabelo, então eu vou focar nisso daí. Bom, durante praticamente mais da metade da minha vida, eu sempre usei o cabelo natural. Até os meus 18 anos, eu sempre usei o cabelo natural. Mas aí, gente, quem cuidava do meu cabelo pra mim era minha mãe. E naquela época, né, tem muito tempo isso, os penteados que eu fazia no cabelo eram. Ai, como é que eu vou explicar? Gente, não é nada que eu usaria hoje em dia. Infelizmente, eu não tenho fotos, porque eu resolvi gravar esse vídeo assim de última hora. Minha mãe tem muita foto minha daquela época, da minha infância, adolescência, mas eu aqui na minha casa eu não tenho fotos pra mostrar pra vocês, então eu vou ficar devendo. Quem sabe um dia eu venho trazer imagens pra vocês. Mas assim, eu usava muita trança no cabelo, com o meu próprio cabelo. Naquela época, gente, o pessoal usava muito canicalon. Eu não sei se vocês sabem o que é isso, mas se eu achar foto, eu vou deixar aqui no cantinho pra vocês saberem do que eu tô falando. Era uma moda esse cabelo. Toda menina preta, do cabelo crespo, não quimicamente tratado, usava canicalon. Porque naquela época a gente sabe que era muito difícil achar produto para o nosso tipo de cabelo. E tinha aquele ditado, né, que o nosso cabelo era um cabelo muito difícil de lidar, que era um cabelo duro, enfim. A minha mãe nunca me incentivou ao alisamento e, assim, a maior parte das mulheres da minha família, que a minha família é majoritariamente preta, né, a maioria das mulheres da minha família sempre usavam algum tipo de química. Eram poucas as que tinham cabelo natural. A maioria usava química, Enê era muito famoso na minha família, gente. As mulheres com aqueles cabelos pretos, 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 lisos e lisos e lisos. E o canicalon, né? Todas as minhas primas ali da minha faixa etária, todas de canicalon e só eu que não. Por que, que eu não colocava canicalon, gente? A minha mãe achava horroroso e não queria colocar em mim. Minha mãe nunca gostou daquele tipo de trança específico, né? Que eram tranças muito fininhas e todas as minhas tias, né? As mães das minhas primas, relatavam que o canicalon era um cabelo. Demorava muito para colocar, então a criança ficava lá, sei lá, 12 horas sentada numa cadeira ou mais para colocar essa trança. Era difícil achar transista para fazer esse tipo de trança. E naquela época as transistas não tinham o conhecimento das transistas de hoje, né? Eu falo assim com relação ao cuidado com o cabelo, a questão da tração, né? Então muitas primas minhas tiveram aí qual que é o nome? Alopecia por tração, então principalmente nessa região assim da frente, muitas primas minhas tiveram muita falha, entrada muito profunda, porque na hora de fazer a trança apertava muito, enfim, gente, só B.O. Então eu não usei canicalon e a minha mãe sempre cuidou do meu cabelo muito bem, do jeito dela, né, o que tinha disponível na época. Eu lembro que ela usava muito óleo vegetal no meu cabelo era embatumado de óleo, gente, era muito óleo. E meu cabelo era enorme. Nossa, se eu tivesse foto pra mostrar pra vocês, como o meu cabelo não tinha definição, porque eu tava sempre de trança ou alguma coisa assim, ele não ficava com essa textura natural aqui, ele sempre tava esticado, né? Sempre esticado. Minha mãe escovava ele tipo escova de fazer escova com secador, mas a minha mãe usava o meu cabelo natural, né? Minha mãe geralmente lavava meu cabelo, passava óleo, vinha penteando com pente largo, depois vinha escovando o cabelo, aí meu cabelo secava. Ela meio que fazia uma escova no meu cabelo, mas sem a fonte de calor. E meu cabelo ficava esticado. Então, gente, meu cabelo era enorme, só que vivia trançado, ou com coque que a minha mãe fazia. Eu lembro que a minha mãe dividia meu cabelo assim, mais ou menos na altura da orelha, e a metade da cabeça pra trás ela fazia um coque, porque era difícil fazer um coque com o cabelo todo, né? Com a cabeça toda, era muito cabelo e cabelo crespo, né? E aí, com a faixa da frente, ela geralmente fazia uma trança assim na lateral. Esse era um penteado que eu mais usava. Enfim, quando eu completei 18 anos, 17 na verdade, eu vi que já tava meio complicado, né? A gente já começa a pensar no que vai fazer da vida, faculdade e tudo mais. E eu pensei em alguma coisa pra facilitar a minha vida, pra eu mesma passar a cuidar do meu cabelo. E aí, gente, eu me recorri à química e fiz a permanente afro. Fiz permanente afro por 12 anos. 12. Por 12 anos, acho que 12 anos. Lá pra 28, 29 anos eu
fiz meu Big Shop. E durante esses 12 anos, gente, os primeiros 10 anos, vamos dizer assim, meu cabelo era lindo. Eu cuidava muito, muito, muito bem dele. A cabeleireira que fazia em mim me falava pra eu ter cuidado. Eu ia retocar a cada 6 meses. Aí, a cada 6 meses, eu ia no salão, deixava meu dinheiro todo lá, que eu trabalhava e deixava meu dinheiro todo lá. E fazia a cada 6 meses o retoque da raiz, né? E cuidava muito bem do meu cabelo, gente, mas era um gasto, porque eu tava sempre comprando produto bom, um produto que eu achava que seria legal pro cabelo, fazia cronograma capilar, aí veio aquela onda de cabelo cacheado, né? Com Raiz MK e as outras blogueiras de cabelo cacheado começaram a falar de cabelo, as marcas começaram a fazer produto para cabelo cacheado e crespo, né? E aí eu comecei a comprar muito produto. Salon Line, eu tinha vários produtos da Salon Line. Eu tinha também produto da Haskell, e a Haskell era mais caro, né? Então, assim, eu cuidava muito bem do cabelo, gente, meu cabelo era muito bem tratado. Porém, eu consegui um emprego e 2 anos depois que eu já estava nesse emprego, eu fui promovida a gerente de um dos setores, né? No setor que eu trabalhava, eu virei gerente desse setor. E aí, gente, com isso, meu horário de trabalho mudou completamente. Eu tinha uns horários todo cagado, eu pegava serviço muito cedo, parava muito tarde, não tinha horário fixo, eu não batia ponto, né? E assim, eu tinha uma responsabilidade muito grande na empresa, então para tudo dentro do setor dar certo, eu, como gerente, precisava garantir que tudo ia funcionar. Então, eu comecei a trabalhar que nem uma louca, foi uma carga muito exaustiva para mim. E até entender o que estava acontecendo, né? Com o tempo, eu fui acumulando. Ai, gente, foi uma época muito ruim da minha vida, eu não gosto muito de lembrar, não. Mas, enfim, eu tive burnout. E eu não sabia que era isso até, né, pouco tempo atrás que eu fui descobrir o que era. E eu chegou num ponto que eu não aguentei mais, eu já estava assim, sufocada. Eu tinha um salário bacana, porém a minha. Como é que eu vou falar? O meu estilo de vida não estava legal, sabe? Eu saía de casa muito cedo, quando eu digo muito cedo, era coisa de 5h30 da manhã, e chegava em casa 7, 8 horas da noite. E isso principalmente no início da semana, segunda, terça. De quarta em diante começava a ficar menos ruim, vamos dizer assim, né? Aí de quarta em diante eu já começava a pegar serviço às 7, aí eu parava por volta de umas 5, mais ou menos. Na sexta-feira era o único dia assim, mais tranquilo. Eu pegava às 7 e conseguia parar em umas 3 da tarde. Mas enfim, gente, era horrível. Eu chegava domingo, começava a me dar crise de ansiedade, porque no dia seguinte eu já sabia que eu ia ter que acordar muito cedo e que o serviço ia ser completamente puxado, o dia ia ser completamente estressante. Não tinha uma segunda-feira que não era estressante, gente. E enfim, não dava gosto de ir trabalhar. Como era gostoso no início, quando eu comecei a trabalhar nessa empresa. Na verdade, como era gostoso antes de eu ser gerente, quando eu era uma simples funcionária, entendeu? Aí eu vi que o negócio não estava legal, não estava ficando bacana, a empresa meio que não se preocupou com a nossa situação. Enfim, não vou entrar muito nesse assunto, não. Como eu disse, eu não gosto de falar sobre isso. Mas eu percebi que não estava fazendo bem para mim, não estava fazendo bem para minha saúde, não estava fazendo bem para meu casamento, para as minhas outras relações. E então eu resolvi pedir para sair. E aí eu saí de serviço, fiz tratamento com o psicólogo por um tempo. Depois, se vocês quiserem, eu volto nesse assunto, mas sinceramente eu não gostaria, não. Foi uma fase da minha vida muito ruim e eu não gosto de lembrar disso. Mas enfim, passou, graças a Deus, me livrei, tive força para poder resolver a situação, porque a empresa não iria resolver para mim. Eu era uma ótima funcionária, eu me empenhava muito, acredito que seja por isso mesmo que eu acabei me adoecendo, porque eu me doava muito para que tudo desse certo e isso foi me exaustando cada vez mais. Mas eu precisei dar um ponto final naquela situação. Dei esse ponto final, saí de lá. E depois que eu me vi em casa, sem emprego, né? Porque foi tipo, gente, não foi nada planejado. Eu tava exausta e eu senti que eu precisava resolver a situação. Então, sem pensar nas consequências, né? Eu pedi pra sair. Assim, obviamente, eu conversei muito com meu marido antes, ele me apoiou. Sobre as questões financeiras aqui de casa, ele, até certo ponto, no início, ele falou que dava conta de tudo, que eu não precisava preocupar, que a minha saúde estava em primeiro lugar. E aí, por esse motivo, eu pedi para sair, e aí foi isso que aconteceu. Aí eu comecei a empreender um tempo depois, acho que uns 6 meses depois que eu saí de lá, com o tratamento psicológico eu consegui pensar em alguma coisa que eu gostaria de fazer em casa, porque uma das coisas que eu tinha certeza que eu, pelo menos por um tempo, queria dar uma pausa do CLT. Eu acho que eu fiquei um pouquinho traumatizada, então eu resolvi empreender e até hoje eu sou uma empreendedora, eu tenho uma confeitaria, também depois eu posso falar sobre isso com vocês. O canal é sobre cabelo, gente, então sobre essas coisas paralelas da minha vida eu não tenho muito interesse em trazer para vocês, não. Mas se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo ou outro aí, falando um pouco mais sobre esse outro lado meu. Mas enfim, continuando.
durante esse período que eu trabalhei lá como gerente, que foi mais ou menos uns 2 anos, né? Eu parei de cuidar do cabelo, porque eu não tinha tempo. E meu cabelo foi só quebrando. Juntou a falta de cuidado, o estresse em excesso que eu tava tendo, as noites mal dormidas, juntou tudo. Eu fiquei toda cagada, toda cagada. Meu sistema imunológico tava uma porcaria, entendeu? Eu ficava doente com muita facilidade, fraca, sem ânimo, enfim, vitaminas todas lá embaixo. Ferro, então, tava quase anêmica, gente. Eu comia mal, não bebia muita água por causa do dia a dia corrida, né? Enfim, tava tudo ruim, gente. E com isso o cabelo foi quebrando, 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 até chegou uma situação que meu cabelo tava horrível, gente, meu cabelo tava muito feio. E durante esses 2 anos, eu praticamente ficava com o cabelo preso. Praticamente todo amarrado de coque, amarrado de coque, amarrado de coque. Esse era meu penteado, porque meu cabelo tava feio, gente, tava quebrado, tava todo cagado. Aí quando eu saí, né, dessa empresa, que eu fiz o tratamento e tudo mais, eu resolvi cuidar de mim, né, começar a cuidar de mim. E uma das primeiras coisas que eu fiz, além de empreender, ocupar minha mente com uma outra coisa, né, foi o Big Shop. Resolvi fazer o Big Shop. Gente, eu cortei meu cabelo bem curto. Eu não tenho foto. Não tenho foto disso pra vocês, mas eu cortei meu cabelo assim, ó, bem curtinho. Eu vou tentar procurar. Se eu achar foto, eu posto pra vocês. Mas o meu cabelo ficou bem curtinho. E fui lá, meti a tesoura, gente. Falei pra moça, pode cortar tudo, corta tudo. Aí eu já tava há 8 meses sem fazer o retoque da raiz, né? Decidi que não ia retocar e que eu ia cortar, né? Deu 6 meses, seria a hora de eu retocar, mas eu resolvi não retocar porque, gente, ia só piorar a situação. Meu cabelo já não tava saudável e eu ia tacar mais química nele e não ia dar bom. Então, quando chegou a hora de retocar, eu falei que eu não ia retocar e que eu ia decidir o que eu ia fazer, se eu ia passar pela transição ou se eu ia fazer o Big Shop. Passou 2 meses, eu resolvi fazer o Big Shop, fui lá, cortei e resolvi todo o problema. Aí foi a salvação, gente. Foi 2 meses que eu me achei muito linda, achei maravilhosa, amei ficar de cabelo curto, sem falar no cuidado que era muito prático, era rápido, era simples, era muito bom. Foi uma época muito feliz da minha vida, muita gente elogiou, falou que eu combinava, né, com cabelo curto. Mas o cabelo cresceu rápido, gente. Meu cabelo cresceu muito rápido. Foram um ano e meio, já tava num tamanho muito bom, já consegui fazer afro-puff nele e tal. E eu engravidei do meu filho e já tem 2 anos que eu estou nessa. Eu sou dona de casa, mãe e empreendedora. E essa é basicamente a minha história, gente. Por fim, vai fazer esse ano, vai completar 3 anos que eu fiz o Big Shop. Não, é isso mesmo. Vai fazer 3 anos que eu fiz o Big Shop. E daí o meu cabelo tá enorme e uma das coisas que mais tem me incomodado no momento com o meu cabelo é a questão do fator encolhimento. Porque meu cabelo, gente, ele tá grande, tá lindo, tá saudável, mas quando eu lavo e finalizo, ele encolhe. E detalhe, gente, eu estou aqui conversando com vocês amanhã, hoje é quinta-feira, amanhã é sexta, vai completar uma semana que eu fiz um corte no meu cabelo. Meu cabelo tava todo torto, porque desde que eu fiz o Big Shop, eu não cortei ele. Então, né, Gente, eu acho que são 4 anos. Eu tô falando 3, mas eu acho que são 4 anos. Ai, não lembro. Mas tem esse tempo aí que eu fiz o Big Shop e desde então não cortei. E aí, no primeiro vídeo que eu postei aqui no canal, que foi da finalização rápida de 30 minutos, eu falei pra vocês, né? Mostrei pra vocês o resultado e meu cabelo tava todo torto, todo cagado. E ainda falei com vocês que eu sabia que meu cabelo tava torto, que eu já tava com o horário marcado no salão pra um corte. E na sexta-feira passada eu fui e cortei o cabelo, fiz um corte, postei pra vocês aí também uns shorts rapidinho do cabelo. Assim que eu cheguei em casa, né, do salão, mostrei pra vocês o resultado, meu cabelo ficou lindo, gente. Anos não, eu acho que eu nunca tinha visto meu cabelo daquele jeito. Super definido, com balanço e sem o fator encolhimento. Ele tava assim, simplesmente perfeito. O corte ficou lindo, maravilhoso. Porém, gente, desde então, todos os dias ao dormir, eu coloco a touca de cetim e aí no dia seguinte eu dou uma sacudida, né, com óleo e tal. Aí depende. Se eu vou sair, eu tento jogar um jato com secador pra tirar um pouco o fator encolhimento. Mas se eu for ficar em casa, trabalhar em casa e ficar em casa, eu só dou uma ajeitada no cabelo mesmo com óleo e deixo ele bem com fator mesmo. Igual hoje, ele tá com fator. Ele tá assim meio todo porque eu já mexi. 7 dias, gente. Olha a definição desse cabelo. Ele tá sujo, óbvio, tem uma semana que eu não lavo. Porém, vocês devem estar se perguntando, nossa, mas por que, né, ficar 7 dias sem lavar cabelo? Número 1, gente, geralmente eu lavo meu cabelo só uma vez na semana, porque é um cabelo muito seco, meu cabelo é crespo, muito seco. Mas eu já fiquei sabendo que a gente não pode ficar tanto tempo assim sem lavar o cabelo, né? O ideal é lavar pelo menos umas 2 vezes na semana. Então, daqui a pouco, né, na próxima lavagem em diante, eu vou ver se lavo meu cabelo a cada 4 dias. No máximo 5 dias, não vou esperar dar 7 dias, não. E outra coisa também, eu quis testar pra ver até quando eu ia aguentar, essa finalização que ela fez lá no salão iria aguentar, né?
Porém, eu não consegui deixar o meu cabelo do jeito que ele saiu do salão mais. Se bem que, né, eu tô só com DF13, não tem nem como. Eu acho que pra tentar deixar do jeito que eu saí do salão mesmo, é só lavando e finalizando de novo. Aqui tá só com resquícios. Aqui tá só com resquício do que foi finalizado, né? Então eu tô com o cabelo todo cheio de gel, né? Gel que ela usou pra finalizar. E também tem muito óleo aqui, porque todo dia de manhã, quando eu acordo, eu passo óleo no cabelo. Então o cabelo tá com muito óleo e tá com gel. E a definição, gente, olha isso aqui. Eu tô chocada com a definição que eu consegui no salão, gente. Eu nunca tinha conseguido uma definição tão perfeita assim. Inclusive, aquele vídeo que eu gravei pra vocês, o primeiro vídeo que eu postei, que foi o vídeo de finalização de 30 minutos com muita definição. Gente, eu falo pra vocês o seguinte, eu achava naquele vídeo que eu tinha uma super definição no cabelo, mas não, eu não sabia. Não sabia que o meu cabelo seria capaz de ter esse tipo de definição aqui, ó. Não sabia. Mas essa definição pra ter isso aqui também demorou, viu? Eu fiquei horas sentada na cadeira, ela fez fitagem bem minuciosamente, ó. Mechas super finas, muita água, pouco produto, mas mechas super finas. E eu vou tentar, com os produtos que eu tenho aqui em casa, eu vou tentar conseguir o mesmo resultado que eu tive quando eu cortei o cabelo. E vocês vão acompanhar, porque eu vou gravar vídeo quando eu for tentar, e aí a gente vai ver se eu vou conseguir ou não. Pra tentar finalizar o vídeo, porque eu já falei bastante, antes de cortar o cabelo, eu já tinha decidido que eu ia relaxar meu cabelo. Como eu falei pra vocês, o fator encolhimento tava me incomodando muito e eu fui lá e já comprei o relaxante e o neutralizante. Só que eu fui no salão cortar o cabelo, que eu pensei, eu preciso cortar o cabelo antes de fazer a química pra já ficar com o corte certo no cabelo. E aí, quando eu fui lá no salão, gente, o salão é especializado em cabelo afro, tá? Eu falei pra moça que eu tava pensando, e ela me falou, não mexe com isso não, né? E tentou me convencer a não usar química, porque o meu cabelo tava muito bem saudável, o meu cabelo era muito lindo, que era só eu descobrir o jeito certo de cuidar, e ela me mostrou aquele resultado, eu confesso pra vocês que eu fiquei assim, acho que eu não vou mexer com isso. E agora, eu estou apaixonada pelo meu cabelo novamente, e estou ali com 2 tubos de alisante, que vão vencer no próximo ano, né? Vencem em 2027. E eu tô sem saber se eu faço relaxamento ou não. Porque o relaxamento que eu quero fazer, gente, não é pra alisar, né? É só pra tirar o fator encolhimento. E eu quero fazer relaxamento em casa. A louca, né? A chance de dar merda, gente, é muito grande. Mas eu queria só tirar esse fator encolhimento. Não quero nem que meu cabelo desça, tá? Não quero aquele... Não sei se vocês já viram um resultado de alisamento, de relaxamento, que o cabelo crespa desce, sabe? Fica caindo. Não quero. Eu quero aquele tipo de relaxamento em que só dá uma soltura na raiz. Eu não quero nem que solta cacho, gente. Eu quero soltura na raiz e que o meu cabelo, simplesmente o meu black fique maior. Só isso que eu quero. Na minha cabeça, eu consigo, mas eu tô com medo, porque o resultado da finalização que eu fiz no salão ficou tão perfeito, gente. Tipo, o resultado que eu quero com o relaxamento seria o resultado do salão. Exatamente o resultado do salão. Só que sem precisar ter o trabalho todo de fazer uma fitagem bem minuciosa pra ter aquele resultado. Deu pra entender? E aí agora eu tô nessa, eu não decidi se eu vou relaxar ou não. Eu acho que eu vou ficar um tempo ainda tentando entender o meu cabelo, esse novo corte e tudo mais. E depois eu vejo o que eu faço com o relaxante. Eu acho que eu vou esperar. Por fim, eu ainda acho que eu vou decidir relaxar. Eu ainda acho, porque, gente, o fator encolhimento me incomoda muito, muito mesmo, infelizmente. E eu sei que é uma característica do cabelo, não tem muito o que fazer. Não é questão de porosidade, não é questão de cabelo que não está saudável. Essa é uma identidade do meu cabelo. E não tem o que fazer a não ser usar uma química. Eu sei disso. E eu não queria vir a refinar a química de novo. Tanto que quando eu decidi fazer o relaxamento, eu pensei em fazer o relaxamento a cada 6 meses, do mesmo jeito que eu fazia com a permanente afro. E como eu falei pra vocês, quando eu fazia permanente afro, eu gostava muito do meu cabelo, eu tratava muito bem dele, eu cuidava muito bem dele, e era lindo, maravilhoso, até eu não ter tempo pra cuidar. Então, eu preciso de tempo pra cuidar. E o meu filho, esse ano, ele vai pra escolinha. Então, foi por isso que eu resolvi fazer, que esse ano de 2026, eu pensei em ser um ano de uma mudança minha, sabe? Uma mudança física, mudança mental, uma mudança interna. Gente, eu sinto que esse é meu ano, que eu tô há 2 anos cuidando de tudo e de todos menos de mim. Essa é a verdade. E aí eu resolvi que esse ano eu quero cuidar de mim, entendeu? E o cabelo é uma das coisas, né, Fih? Fala aí, pessoal. Manda um beijo. Agora deixa eu me gravar o vídeo. Senta aqui. Senta. E aí, gente, é isso. Eu resolvi mudar, eu resolvi fazer esse relaxamento aí. Mas eu ainda não tenho certeza absoluta se de fato eu vou colocar esse plano em prática, tá?
vocês sabem que se eu resolver fazer, eu vou gravar o processo e vou trazer para vocês. O que eu posso dizer é que eu tenho estudado muito sobre isso, eu tenho visto muitos vídeos de pessoas fazendo relaxamento em casa, tanto vídeo de meninas aqui no Brasil, quanto meninas gringas de outros países também fazendo. Eu também maratonei os vídeos da Jana. Eu já maratonei vários vídeos da Jana, porque todo mundo que já pensou em relaxar sabe que ela é expert no assunto e traz muitas dicas bacanas. Então, já assisti vários vídeos dela, comentando outras pessoas fazendo relaxamento em casa. Então, ela já fala no vídeo o que a pessoa fez de errado, o que a pessoa fez certo. E, gente, eu já tenho tudo planejado. A minha teoria já tá toda assim, anotada no papel, na minha cabeça, eu já tenho tudo esquematizado, eu só preciso executar. Mas eu estou com medo, porque apesar de eu saber que eu fico bem de cabelo curto, cortar o cabelo não vai ser um problema. Tipo assim, ai, deu merda, eu vou ter que cortar o cabelo. Eu vou lá e corto, não vai ser problema, gente. Mas a questão é que, neste momento, o que eu vi quando a moça do salão finalizou meu cabelo, né, que assim, ela finalizou meu cabelo, e aí depois pra dar volume, ela me pediu pra jogar a cabeça pra baixo, assim, entre as pernas, e ela veio com o secador na raiz pra dar o volume, né? E aí depois ela virou a cadeira, quando ela finalizou, né, ela virou a cadeira e pediu pra eu olhar no espelho, e quando eu vi aquela coroa, gente, eu fiquei apaixonada. Meu cabelo ficou lindo, lindo, do jeito que eu nunca tinha visto na minha vida. Então, eu apaixonei de novo pelo meu cabelo, entendeu? Agora eu tô com dó. Eu tô com dó, gente, de fazer qualquer cagada no cabelo, entendeu? E essa é a minha história. Eu gastei todo esse tempo, meia hora aqui falando, pra contar pra vocês sobre isso tudo. E quando eu resolvi gravar esse canal, criar este canal, a minha ideia foi compartilhar com vocês os meus perrengues. Eu sei que tem muitas meninas de cabelo crespo aqui no YouTube já. Eu, inclusive, acompanho muitas delas. Elas trazem conteúdo muito mais profissional e mais didático do que o meu. Mas eu quis trazer uma realidade paralela, porque, gente, eu não tenho parceria com marcas. Tudo que eu tenho aqui eu compro com meu dinheiro, entendeu? Eu não tenho acesso a salões caros. Eu sei que tem muitas meninas aqui no YouTube que também não. Mas é difícil achar gente com cabelo crespo criando conteúdo. É muito difícil. Nós somos minorias, né? Nós somos minorias, isso é fato. Então eu acredito que uma a mais só tem a agregar, né? Esse é o meu pensamento. E é isso, gente. Eu só quero compartilhar com vocês o meu dia a dia aí, os meus perrengues com cabelo. E é isso. Eu pretendo lavar o cabelo amanhã. Como eu disse, amanhã completa 7 dias. O tempo tá bem chuvoso aqui na minha cidade ultimamente. E eu não gosto de lavar cabelo quando tá chovendo, porque meu cabelo demora muito pra secar. E eu também não sou fã de usar secador. Então vamos ver como é que vai ser. A intenção é lavar cabelo amanhã. Eu espero que amanhã não chova, pra que eu consiga, né, pelo menos secar um pouco, uns 80% ao natural, e depois os outros 20% eu venho e tento finalizar. Vamos ver como que vai ser. Eu também não decidi se eu vou finalizar ele com a gelatina da Salon Online ou se eu vou usar o creme do Crespo Power, né, da Apse. Eu não decidi com qual dos dois. Também não decidi qual o tratamento que eu vou fazer, se vai ser hidratação ou se vai ser nutrição. Ai, gente, é muita coisa pra pensar. Não sei o que eu faço. Não sei o que eu faço, eu não sei se eu vou conseguir finalizar meu cabelo tão bem assim, se eu vou conseguir toda essa definição. E outra coisa que eu tenho pra falar pra vocês, uma vez eu usei um gel ativador da Negra Rosa e ele foi maravilhoso pra mim, gente. Ele é um gel mais caro e foi um dos melhores géis que eu já usei no meu cabelo. E ele foi perfeito. Porém, eu descobri que ele saiu de linha. Ele tá com uma nova fórmula, né? E agora ele tá meio que em formato de creme, né? Só que eu fui entrar em algumas avaliações que o pessoal fez dessa nova fórmula e tá todo mundo metendo o pau. Todo mundo falou que tá horrível, né? Então, não tá compensando comprar esse da Negra Rosa. Não sei o que aconteceu, que eles tiraram o gel que tava indo tão bem, né? Não sei porque tiraram ele de linha e fizeram essa reformulação. Não sei como que funciona, mas infelizmente não tem. E no momento que o pessoal tem usado, assim, o que traz um resultado mais próximo desse do Negra Rosa é o da Ana Teles, que eu até comentei pra vocês em um dos meus vídeos, que acho que no segundo vídeo que eu postei, de que eu usei. Realmente traz muita definição, mas eu senti que ele ressecou muito meu cabelo e por esse motivo eu não queria mais usar dele, né? Mas a moça do salão, ela me falou que ela não usa gelatina, ela usa gel. E aí ela me falou que, inclusive foi ela que me falou, na verdade, que o da Negra Rosa não tá mais
né, não saiu de linha, né? Porque ela usava o do Negra Rosa. Inclusive, quando eu fiz o Big Shop com ela, há 4 anos, foi o da Negra Rosa que ela usou pra finalizar o meu cabelo. Eu comprei o Negra Rosa por causa dela, que eu não conhecia. Então, quando eu tava com o meu cabelo bem curtinho, eu usava o Negra Rosa pra finalizar meu cabelo. Gente, perfeito. Ele hidratava meu cabelo. Espera, filho. Ele deixava meu cabelo hidratado, ele não ressecava, me trazia uma durabilidade e uma definição assim surreais. Só que saiu de linha, né? Eu parei de comprar ele por causa do preço, porque ele realmente é um gel bem mais caro. Na época tinha acabado de sair do serviço, eu tive que tirar aquilo que era mais supérfluo, né? Então eu cortei alguns garros, eu fiquei um tempo sem comprar. E aí depois eu comprei o da Anatelis pra testar, não gostei, e aí o resto da história você já sabe. A moça do salão me falou que ela usa vários géis, ela mistura vários géis para conseguir o resultado atual no cabelo, né? E ela é especialista em cabelo, ela fez o teste, misturou várias marcas de géis diferentes e gente, ela não vai me contar o segredo porque eu o jeito que ela ganha dinheiro, mas ela me falou que ela fez algumas misturas, inclusive esse mel cola da Nutella está lá na mistura também, e tem outras marcas, tipo Niari, que é uma marca de produto para cabelo crespo de meninas aqui da minha cidade, ou de BH, se não me engano, eu acho que são de Divinópolis mesmo. Então eu acho que não é muito conhecido, mas são vários produtos que ela misturou para conseguir uma consistência, um resultado bacana. E ela não usa o Anatelis puro justamente por causa do ressecamento, né? Ela observou também essa questão, e para não deixar o cabelo de cliente ressecado, ela teve que fazer essa mistura, e ela chegou numa mistura perfeita, onde ela consegue definição, durabilidade e hidratação no cabelo dos clientes. E ela não me falou exatamente o que ela usou para misturar, mas me confessou que fez essa mistura. Então eu tô achando que eu vou ter que comprar o da Anatelis e tô pensando em eu tentar misturar também. Não sei se vai ser uma boa ideia. Enfim, tô aqui pensando. E como eu disse também, eu sei que a Anatelis tem um outro tipo de produto, eu acho que é uma gelatina, não sei. É um produto novo que ela tem lá, que também diz que traz bastante definição. Às vezes vale a pena testar. Eu não sei, gente. Eu juro pra vocês que eu não sei o que eu faço. Eu estou vivendo uma incógnita e eu gostaria que vocês deixassem a opinião de vocês aqui nos comentários. O que vocês acham? Vocês acham que é uma boa eu já relaxar? Ou seria interessante eu tentar descobrir novamente como cuidar do cabelo, como conseguir essa definição que eu tive do salão, tentar fazer aqui em casa, né? Fazer algumas tentativas, como que eu já tenho, comprar produto novo, tentar com outros produtos. E aí, se não der certo, eu relaxo. Enfim, gente, eu não sei o que eu faço, estou confusa, eu preciso da ajuda de vocês. Então, deixem sua opinião aqui nos comentários pra mim, por favor. Eu juro que eu leio tudo, tá, gente? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo aqui. Foi uma coisa bem sem roteiro, pra gente ter uma conversa mais sincera, tá? Foi muito bom compartilhar um pouco da minha história com vocês, espero que vocês tenham gostado. Já deixem aí uma curtida aqui no vídeo para entregar para outras pessoas. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Já também ativa o sininho, se inscreva no canal para não perder sempre que tiver um videozinho, chegue uma notificação para vocês. E é isso, gente. Até a próxima. Deixem aí, hein? Deixem aí, por favor. Comentem o que vocês acham que eu devo fazer. E aí a gente volta a conversar mais pra frente e eu vejo, se eu decidir o que eu vou fazer, né? Aí eu venho contando pra vocês, gente, tá bom? E aí, até o próximo vídeo. Tchau!